Sapcast. É 1, é 2, é 3, é 4, é 5 vezes Sapcast, galera. Tamo no 5º episódio, eu não acredito nisso. Se a gente tá no 5º episódio é porque você está ouvindo. E muito obrigado. Já vou agradecer no começo, para daí lá no final já mandar os caras pra casa do cacete e aí já encerrar essa porcaria. Digo pra vocês, eu sou o Alexandre Geuchac e a volta do futebol está chegando, assim como os meus exames de sangue. E eu tô com medo do resultado que a quarentena vai proporcionar, galera. Eu sou Eduardo Tavares e minha frase hoje é um pouquinho atrasada. Queria mandar um beijo a todas as mamães do Brasil, porque elas batem um bolão. Eu sou Leonardo Tavares, estamos aqui de novo e a volta do futebol já é certa, e a do Mike Tyson. Eu sou André Zanetti e tá voltando, rapaziada. Galera, é isso aí. O futebol tá voltando, né? Se você não mora no Brasil ou no mundo, sei lá, você não sabe o que tá acontecendo, vou dizer pra vocês. O coronavírus acabou com o futebol, parou, paralisou, paralisado. E aí, agora aos pouquinhos está voltando, porque aos pouquinhos, galera, porque a doença ela se encontra em diferentes estágios e aí os países eles estão tomando medidas diferentes, né? As medidas preventivas de cada país é diferente. Então hoje a gente vai analisar as ligas que estão para voltar, as que já voltaram, sim, tem algumas que já voltaram, sim, galera. E claro que a gente vai falar também da presente situação aqui no nosso Brasil, tá? Mas antes de qualquer coisa, André Zanetti, você tem alguma coisa para nos falar hoje? Antes de mais nada, se você não conhece o Subiu a Bandeira, é um canal no YouTube que a gente aborda a história do futebol de uma maneira bem diferente e muito interessante. Vale a pena você conferir. E no Subiu a Bandeira Retrô de hoje, nós vamos recordar o 61º Futebar. O Futebar foi o Por Trás da Bandeira número 1 e nele mostramos para vocês, caros ouvintes, né? No caso seriam telespectadores ou espectadores do YouTube. A gente mostrou algumas palhaçadas, alguns erros, algumas micagens da nossa equipe. Vale muito a pena você ver esse react, é muito engraçado. Quando eu produzi o vídeo, eu chorava de dar risada antes de mostrar para eles. Quando eu mostrei, eu dei muita mais risada ainda. Então, fica a dica para você, Futebar 61, Por Trás da Bandeira. Esse vídeo, André Zanetti, é um dos vídeos assim que mais criei expectativa, tanto para gravar o react, né? Eu lembro que a gente se encontrava ali, eu falava pro Gordo, falava para você, falava, cara, eu preciso fazer esse vídeo, eu tô ansioso. E aí, depois que ficou pronto, também foi muito engraçado. É um vídeo que vale muito a pena você conferir. O legal desse estilo do vídeo aí do react é que para você, às vezes, aí que tá de casa, que assiste nós lá no canal, aqui no canal, né? Porque o Sapcast faz parte do canal, ele acompanha um pouco como são os bastidores, né? As pessoas veem que não é tudo armado, que é tudo gravado, né? Cada bobeira que a gente faz, palhaçada aí que acontece. E lá mostra isso, né? A gente se bobeando, falando besteira, e como a gente é normalmente, né? Então, vale a pena conferir esta dica do nosso querido amigo André Luan Zanetti. Por Trás da Bandeira, meus queridos. Aí, ó, compilado. Eu nem tava no canal nessa época aí, mas os três aí são palhacitos bons de se ver. Se você quer que volte Por Trás da Bandeira, deixe tanto no YouTube quanto nas redes sociais que você quer a volta dele, porque ele deu uma segurada. Inclusive, nesse momento de gravação do Sapcast, a gente grava tudo que a gente tá fazendo. Pessoal. Nossa senhora. Eita, galera. É isso mesmo, meus caros, é isso mesmo. Antes de a gente começar a discussão, eu queria agradecer já de coração o pessoal da Z13 que vai fazer a edição desse podcast, porque, galera, nós estamos gravando na madrugada de domingo para segunda para tentar trazer um assunto mais atualizado possível, porque os outros episódios a gente gravou uns dias antes e assim as informações vão ficando ultrapassadas. Então, assim, galera, a gente está aqui fazendo uma maratona para vocês para trazer esse assunto. Já que o da semana passada foi aquele desempautado que o nosso Leonardo falou,
A gente quer fazer uma coisa muito, muito profissa para vocês. Tomara que fique bom e tomara que a gente traga informações em primeira mão. E eu confesso para vocês que tem coisas em primeira mão. Não sei se alguém queria comentar. A única sobre coisa isso. atrasada no podcast de hoje é a parabenização às mães, né? Porque o resto é Eu tudo também atualizado. tava. Eu também me atrasei hoje pra gravação. É verdade. Mas tá em tempo, tá em tempo. O Dia das Mães foi ontem, galera. Então tá Lógico. Em tempo, tá em tempo. O Dia das Mães foi ontem. Parabéns para a mamãe, parabéns para minha mãe, parabéns para a mãe dos meus colegas, parabéns para as mães dos nossos ouvintes, galera. Muito obrigado. Galera, é o seguinte, futebol paralisou em vários lugares do mundo, em momentos diferentes, e aí após cerca de 2 meses aí, nós já temos os primeiros ensaios para voltar. E eu queria perguntar para vocês, já sabiam que já tem liga que voltou, Liga Nacional que voltou, galera? Graças a Deus. O melão já tá rolando. O melão já tá rolando. O problema é que algumas dessas ligas não passam aqui pra nós, né? Daí a gente Daí tem que ficar vendo reprise, né? Mas enfim, galera, eu trouxe uma discussão pra gente aqui que é o seguinte: a K-League lá na Coreia, ela começaria dia 29 de fevereiro, ela iniciaria dia 29 de fevereiro. E obviamente que ela foi suspensa, né? Quando a Coreia teve os primeiros casos do coronavírus. Lembrando que o que separa a Coreia da China é uma faixa de mar de apenas 400 quilômetros. Então tá ali pertinho, tá ali na boca. Então, quando começou, a Coreia já paralisou tudo. E vale ressaltar que a Coreia é um dos países... A Coreia do Sul, né, galera? A Coreia do Sul é um dos países que teve, se não o maior êxito no controle, um dos maiores, né? Devido à grande movimentação de testagem de potenciais pessoas com o Covid-19 e o tratamento também. Então, é óbvio que todo esse êxito na contenção da doença, ela vai refletir no futebol, em outras áreas, né? O futebol tá voltando. Aliás, já voltou, galera. Dia 8 voltou o futebol. Graças a Deus. Na Coreia do Sul. Na verdade, começou a K-League, a Liga Nacional, dia 8 de maio. Aí com um pouquinho mais de 2 meses de atraso, mas ela iniciou. Então, galera, a bola voltou a rolar. E no coreanão, né? Podemos chamar assim, né? Amigavelmente, o coreanão. Tem um brasileiro que agora já voltou mesmo nessa primeira rodada. Foi o Júnior Negão, né? O Júnior Negão fez um gol lá, muito legal, brasileiro. Aquele do futebol da areia? Já mandou forças pro Brasil aqui. Não é. O Júnior Negão, ele joga no Hyundai. Meteu um gol lá, ganharam por 4-0 e já mandaram força pro Brasil. A gente, até como o Ali falou, né? Pela Coreia ser muito próximo à China, né? Que era onde o ápice do coronavírus, a gente até fica impressionado, né? Tipo, como voltou tão rápido. Mas é assim, o vírus foi de país para país. Quem começou primeiro agora já está voltando e com certeza aqui no Brasil vai estender por mais um tanto. Um ponto a se destacar também, o campeonato bielorrusso. Teve jogo hoje, domingo. Aliás, ontem, né? No domingo. O campeonato bielorrusso teve jogo ontem, domingo. Bate Borisov ganhou de 5-3 de um outro time lá. Daqui a pouco eu trago o nome do time para vocês aí. Bielorrussão. E muita gente aqui no Brasil, o Bielorrussão. O Smolevich foi 5-3, bate Borisov fora de casa. E assim, ó, muita gente aqui no Brasil, não sei como, eu fiquei sabendo isso por amigos meus, assistiram esse jogo, pra vocês verem a carência de futebol, né? Assistiram, bate Borisov e Smolevich. E vale lembrar que na Europa, a gente já vai pra frente aí, vai falar Europa, tenho certeza, mas a Bielorrússia foi um dos países que mais demorou a suspender o seu campeonato. Ficou ali se segurando, foi um dos últimos e, consequentemente, é um dos que ficou com menos tempo suspenso. Muito bem. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês sobre isso, que é relacionado aí à volta do campeonato coreano. Por quê, galera? Ele voltou, mas, assim, tem algumas restrições, obviamente. Então, olha só. Por enquanto, não haverá presença de torcedores nos estádios, mas a possibilidade de retomar os jogos com público ainda nessa temporada não está descartada e depende da evolução da doença nos próximos meses. Também, ó,
os jogadores não poderão se cumprimentar usando as mãos antes das partidas. Estão proibidos de conversar em campo e nem poderão se abraçar na comemoração dos gols. E eu queria perguntar para vocês, galera, com todas essas restrições aí, não poder comemorar gol, abraçar o colega na hora do gol, vale a pena voltar assim? Não, vale a pena, até vale, cara, só que eu não sei se vai dar certo, entendeu? Porque todo mundo sabe que o momento do gol é o momento do cara explodir, né? O cara fazer aquele... Nossa, o cara perde a linha quando ele faz o gol. E daí você pensa assim, o cara não pode tirar a camisa. Daí ele leva amarelo. Pô, tudo bem, o cara vai levar um amarelo, uma punição e tal. Às vezes o cara já tem, tipo, 2 amarelos, vai ficar suspenso no próximo jogo e tal. E o cara tira a camisa da comemoração, porque, tipo, o cara tá explodindo da alegria, o cara não tá nem aí. Vocês acham que, tipo, na hora que fizer o gol, tipo, aquele 1-1 empatado, assim, até o final, assim, o cara faz um gol de cabeça, o zagueirão chega e pá, mete a testa na bola e faz o gol de cabeça. Vocês acham que, tipo, os caras não vão se abraçar? E, tipo, se ele se abraçar, vai acontecer alguma coisa? Tipo, vai levar amarelo, galera? Tipo, isso que eu penso Eu assim, acho que pô, vai estar previsto, talvez alguma punição, né? eu acho que sim. E outra coisa, Cara, que eu só tenho uma dúvida, antes de vocês continuarem sobre, que nem ele falou, não vai ter público. Será que, tipo, no coreanão, no bielorrussão, assim, tem aqueles Botafogo, assim, que leva, tipo, 15 pessoas pro estádio, assim? isso com certeza. O Tem maior lá- time da Coreia deve ter 15 torcedores. Lá deve ter Mas- mais Botafogo do que aqui. É verdade. Cara, mas assim, respondendo um pouco o que o Ali falou, se vai valer a pena ou não, só o tempo dirá. A gente não sabe se está sendo precipitado ou não. Não tem como saber, mas o caminho é esse mesmo. Tem que ser com restrições, né? Tem que ser sem público, portões fechados, essas restrições em entrevista coletiva, comemoração de gol, cumprimentos entre os adversários. Vai ter que ser nesse caminho. Toda a testagem foi feita. Pois bem, é só o tempo que vai dizer. E agora ainda sobre a questão de comemorar gol, cara, eu não sei se o campeonato coreano e nem o bielorrusso são tão calorosos que nem o nosso latino aqui, ou até mesmo o europeu, que gosta de abraçar e pular. Acho que os caras lá são mais frios. Outro país que também teve êxito na testagem e controle da curva foi a Alemanha. E aí, lá a pandemia do novo coronavírus não acabou, mas a Alemanha decidiu encerrar a paralisação do futebol e marcou a data do retorno para o dia 16 de maio, né? Então, lembrando, outro país que aí tá com méritos no controle, só que o seguinte, galera, lembra que eu falei para vocês, né? Nós estamos gravando isso no domingo, madrugada, domingo para segunda, para chegar para vocês com informações quentíssimas. E aí eu vou mandar para vocês, rapaziada, vocês não sabem o que eu vou mandar. Eu vou mandar lá no grupo nosso do Subir a Bandeira, tá? É o nudes, quero não? que vocês abram e eu quero que o André Zanetti leia a manchete que eu acabei de mandar para vocês lá no grupo. Novas infecções por Covid-19 aceleram novamente na Alemanha. E aí? Rapaziada, essa manchete aí, ela veio lá do Daily Mail Online e ela chegou aí pra gente no Twitter ontem, domingo à noite, galera. Então é uma informação quentíssima sobre o futebol na Alemanha, que já tinha data para retornar. Nenhuma entidade da Alemanha se pronunciou sobre o futebol, se vai manter dia 16 de maio ou não, mas eu pergunto para vocês, isso pode atrapalhar os planos alemães? Muito, Cara, né? mesmo com essa notícia, eu vou até parecer um pouco polêmico, mas das potências, assim, digamos, dos países considerados potências na Europa, a Alemanha foi o que menos teve notícias sobre casos, sobre possíveis colapsos em hospitais, mortes. Então, mesmo que esteja avançando aí novos casos, eu acredito que a Alemanha, mesmo assim, está sabendo lidar bem com a pandemia, no meu ponto de vista. Porque, vejam, países de ponta como Itália, Espanha, até mesmo a França e agora a Inglaterra, sofreram demais. A gente vê isso todo dia no noticiário. Já a Alemanha, a gente não viu tantas notícias, embora essa notícia seja muito quentinha aí pra gente, pode até mudar um pouco a opinião em relação ao futebol. O certo é que a Bundesliga já remarcou, inclusive, as datas de volta, né? Acho que 16 de maio, né, Alexandre? Exatamente, dia 16. E rodada completa, vai ter acho que um jogo de destaque aí é
Borussia Dortmund e Schalke 04. A questão é o seguinte, por mais que a Alemanha já tinha marcado aí a volta, tá marcado, né, remarcado já a volta das rodadas, eu não vi nenhum posicionamento, não sei se alguém de vocês viram, se os jogadores alemães estão, tipo, a favor dessa volta. Até porque, às vezes, agora com essa notícia que o Zanetti deu para nós aí, que o Ale nos trouxe também, pode ser que comece a causar discordância, né, entre a Federação Alemã e atletas e tudo mais. Então vamos ver aí até essa semana o que vai repercutir. A gente espera que no melhor cenário possa voltar, né? Que é o que a gente quer, que as coisas vão melhorando. Mas se for um motivo para não voltar, não tem o que fazer, não volta. Véio. Tem uma matéria agora que foi agora entre sábado e domingo, até no caso que vinculou, um time da segunda divisão da Alemanha voltou para quarentena porque na equipe 2 jogadores testaram positivo para o coronavírus, para o Covid. Eu acho... Da segunda divisão, André? Da segunda divisão, o Dynamo Dresden, né? Inclusive a gente já falou dele em algum vídeo do canal porque eu lembro desse time. O que acontece é o seguinte, galera, eu acho que vai atrapalhar, tá? Porque isso é lógico, todo mundo tá prezando pela saúde e, tipo, eles querer voltar, né, a Alemanha querer voltar e outros países europeus também estão voltando, que nem a Espanha já tá querendo voltar a treinar, a Itália também ali e tal. Eu acho que isso é muito bom, só que ao mesmo tempo é muito perigoso, entendeu? Porque e se voltar a subir a curva? Daí, tipo, vai jogar 2 rodadas e vai parar? Falei, né, que a informação ela é extremamente recente, né? Queria agradecer os meus colegas por estar fazendo essa loucura de gravar durante a madrugada para que a gente consiga trazer esse podcast o mais atualizado possível. No momento da pesquisa das manchetes para esse podcast, eu encontrei essa aí. Então, eu acredito que já nas próximas horas aí da manhã de segunda-feira, dia 11 de maio, a gente já tenha algumas informações. Eu tô muito empolgado, porque parece que a gente tá fazendo um programa ao vivo quase, né? Mas enfim, espero que nas próximas horas aí a gente já vai ter alguma definição, provavelmente, pelo menos alguma ventilação de uma informação, porque é uma liga importantíssima das europeias, ali uma das principais, que já anunciou retorno, então causou uma euforia muito grande. Então, a apreensão sobre a volta do alemão ou não, para mim, tá grande. Não sei para vocês. E falando em informações de última hora, eu vou chamar ele. Leonardo Tavares. Ô, palestrinha! Vamos lá, então, meus amigos. Vocês sabiam que em 1990... logo depois da eliminação do Brasil da Copa, a CBF, junto com a FIFA, organizou um jogo em homenagem ao Pelé. E o Pelé jogou, foi o último jogo do Pelé no seu aniversário de 50 anos. Foi seleção brasileira, comandada por Paulo Roberto Falcão, contra um combinado do resto do mundo. Foi organizado pela FIFA esse time, né? E, enfim... foi no Giuseppe Meazza, em Milão, na Itália. Nesse combinado da FIFA, do time combinado, tinha jogadores como Hugo de Leon, Higuita, Carlo Ancelotti, Van Basten, Roger Milla, e era comandado pelo Franz Beckenbauer. O Pelé teve a chance de marcar seu gol de número 1285, mas não o fez. E sabem por quê? Por causa do fominha Rinaldo. Rinaldo ficou famoso por não tocar a bola para Pelé. Ele saiu na cara do gol, com o zagueiro de mano, Pelé na direita, livrinho, até mesmo propositalmente. Ele resolveu chutar e perdeu o gol e não consagrou o Rei Pelé. Ele disse que não se arrepende, porque ele ficou famoso por causa disso. Ele até foi convocado depois outras vezes para a seleção, mas nunca mais vestiu a camisa da seleção, nunca mais atuou. Ele foi convocado, mas nunca mais jogou. Esse cara teve passagem por Fluminense, São Paulo, Sport, Juventude, mas sempre na reserva. É isso aí, meus amigos. O Pelé jogou aos 50 anos. Era aniversário do
Ronaldo, de 22 anos nesse dia também. E ele não passou a bola pro Pelé. O Pelé poderia ter feito um gol histórico e não fez. Leonardo, meus parabéns, cara. Cada semana melhor. Espetáculo. É sensacional, né? E essa curiosidade, talvez por ser um estudante aí da história do Santos e respectivamente dos seus ídolos, eu já conhecia. Tanto que se você jogar no Google despedida do Pelé da seleção brasileira, vai aparecer jogo da década de 70, tá? Quando foi o último jogo dele oficial com a seleção brasileira. Mas aí você encontra essa informação e vale dar um adendo a essa informação que o Leonardo trouxe. O Rinaldo foi absurdamente vaiado pelo estádio por não ter tocado a bola pro Pelé. Mas ele tá certo, tem que vaiar mesmo. Primeiro, esse cara, depois que ele fez isso, a carreira de futebol dele devia ter sido, tipo, acabou, entendeu? Passa no RH, bate a carteira, tipo, vai trabalhar, cara, vai fazer... Isso você acabou de, tipo, jogar a tua carreira no lixo, tá ligado? Cara, você podia... Ah, mas eu fiquei famoso. Mas você podia tocar pro Pelé fazer o gol, cara. E, pessoal, 2 pontos. O Brasil perdeu esse jogo. Perdeu de 2-1. Pior ainda. Perdeu de 2-1. Vocês verem, não é só não ter consagrado o Pelé, né, no aniversário de 50 anos. Perdeu de 2-1 com gol do craque, entre aspas, Neto, e de falta, mas perdeu de 2-1. Mas aí o jogo de despedida, como o Leonardo já informou a gente, ele tinha 50 anos, né? Então, era um jogo comemorativo dos 5 anos. Era um jogo comemorativo. Mas o cara que sabe jogar, o cara sempre joga bem, né, cara? Independente de qualquer coisa. Tinha muito jogador que estava atuando, o Pelé não estava mais. O Rinaldo estava atuando. Exatamente. Então, tipo, você sabe que a sem vergonhice que o Rinaldo fez é de bater com um gato morto e só parar quando ele parar de miar. Como diz o André Henning, é de apanhar de cinta, né, cara? Muito bem, galera, seguindo aí pelo nosso tour, onde a gente está vendo o retorno de futebol em alguns países. Alguns já retornaram, alguns ensaiando o seu retorno, alguns ainda estão com planejamento muito inicial para retornar, mas enfim. Vamos falar um pouquinho da Inglaterra, pessoal. Olha só. A Inglaterra, como a gente já falou em outros episódios, é um dos campeonatos aí que já está praticamente definido pela quantidade de pontos que o Liverpool está na frente do segundo colocado, né? E aí foi lançada uma matéria no Esporte Interativo dizendo assim, ó, mesmo com essa diferença absurda, o Liverpool pode não ser campeão se o campeonato for cancelado. Mas já digo aí pro Leonardo e pros torcedores do Liverpool ficarem tranquilos que, a princípio, o desejo da Barclays é, sim, terminar a temporada 2019-2020, nada mais do que justo. Eu vi que mesmo que demore, digamos, e a Inglaterra hoje é um dos principais, dos epicentros do coronavírus na Europa. Eu acho que, se eu não me engano, posso estar falando besteira, se não superou, praticamente se igualou à Itália. Tá pertinho. É um dos maiores, pertinho. Então, e eu vi entrevistas, né, que, como você falou, a Premier League lá, a Association, como que é? The Football Association. Isso aí, eles disseram que, mesmo que demore, digamos que seja lá para agosto, setembro, eles querem terminar as 9 rodadas dessa temporada. Gosto de Deus. Mas... nós falamos sobre isso também, salvo engano, no primeiro episódio, sobre interesse de patrocinadores, né? E realmente, quem quer muito esse fim da temporada são os acionistas da competição. E a gente sabe que o dinheiro, ele tem uma voz muito alta, né, quando se trata de tomar decisões. Infelizmente, né, porque às vezes acaba atropelando algo que seja mais importante, que é a relação de saúde e segurança, né? Que muitas vezes, em outros casos, o dinheiro, por ter interesse econômico de alguns patrocinadores, como a gente citou, eles acabam atropelando, né, algo que seria prioridade. Não é o caso da Inglaterra, a gente espera que não seja, né? E eu acho que essa questão que o Ali levantou de interesse político e econômico vai pesar, inclusive, na Bundesliga, que a gente falou agora há pouco, porque eles já, inclusive, refizeram a tabela, já tem a data certa para começar e saiu essa notícia. Então, se, digamos, se mantenha isso, pode saber que algum interesse econômico aí, patrocinador, investidor, tá por trás. Televisão. Eu, ao mesmo tempo que eu tô feliz com essa notícia, eu tô com muito medo, porque vai certeza, voltar. Né? Nossa, que bom, que ótimo isso. Inclusive,
tem que voltar mesmo. Só que eu tenho medo porque eu acho que não é momento. Sei lá, eu acho que dá pra esperar um pouco mais. Não vai? Cara, se esperar mais tipo mais um mês, cara, que seja. Ai, mas vai atrasar. Cara, atrasa, mas daí aí esses dois malucos da segunda divisão, esses dois jogadores da segunda divisão, aí joga com o cara, daí pega mais 3, daí mais 5, quando você vê, ele tá de volta. Aí nós vamos ter que ficar mais 3 meses em casa. Ah, bicho, pelo amor. A chance de dar merda é grande. É grande. Né? É grande. Vai dar merda, vai dar merda. E falando em... Já que o senhor tá de gracinha, eu ia puxar mais um país, mas já que o senhor tá de gracinha, Eduardo Tavares, é contigo, troca de na área. Pessoal, hoje o Trocadibre é rapidinho, são perguntas curtinhas. Eu quero ver quem vai estar ligado, porque eu sei que quem está escutando a nós está muito ligado. E vocês aí tem que ser ligeiro aí na resposta, tá bom? Por mais que foi aí, a gente tá passando aí por uma temporada difícil e tudo mais, mas as pessoas em casa não estão deixando, né, de estarem seguras. E, obviamente, estão fazendo amor, né? Quem não está com coronavírus, obviamente, está junto com a sua esposa, com seus filhos e tal. Então, eu quero que vocês me respondam. Ah, que enrolação. Qual é o time que teve um filho? Tempo. Cara, o Flamengo Tottenham. no passado teve muitos filhos. Não. Tottenham. Tottenham? Por que Tottenham? Tem o som. Som? Filho em inglês, homem. Não. Eu acho que eu sei. Fala, Ale. É o Boca Juniors. Não, é uma boa resposta, mas não é. Daí poderia ser o Argentinos Júniors também. Por mais que nós estamos em período de Dia das Mães, meus queridos, mas quem teve um filho foi o Pai Sandu. Não. Seria melhor se fosse Pai Sondu, né? Pai Sandu é verdade. Pai Sondu. O cara melhorou a piada. Esse cara tem que tirar o chapéu pra esse cara. O Trazer mais princípio uma. do Troca-Dibre é esse aí, galera. Trazer É. esse tipo de piada. Então, vamos lá, mais uma rapidinho aqui. Vocês querem uma ou duas? Rapidinho. Empolgou. Você que manda, meu gordinho. Essa aqui é pro Zanetti. Então, o Zanetti deve saber essa aqui. Vamos lá, André. Vamos lá. O que é um flamenguista no Polo Norte? Zanetti, já foi pra lá ou não foi? Não sei, cara. Não, Polo Norte ainda não. Espera um dia Ainda aí. não. Mas um flamenguista no Polo Norte, não sei, cara. Sabe o que é, meus queridos? Um flamenguista no Polo Norte, o que ele é? Ele é um flagelado. Essa é boa. Muito boa. Muito boa. Muito boa, por sinal. Então agora eu vou terminar uma aqui, é a última. Prometo que vou ser rápido, não vou enrolar. Vou pegar no meu livrinho aqui, que eu tenho um livrinho como se fosse do Ari Toledo aqui, mas não é, ó, pra vocês verem. Se chama Trocadibres. Ó. Por que corintiano gosta tanto de boxe? Ele gosta de ver o outro apanhar. Porque o Ele boxe tem 15 assaltos. Quase. Passou. Melhor. Eu ia dizer que ele vive na lona, mas aí acho que não. Não, é porque tem um assalto de 3 em 3 minutos. É. Boa, gordinho. Lembrando Essa foi a que Trocadibres de ouro. Boa, milhaça. Fio. outro time que... Fala, fiota. Outro time que poderia ter filho aí na quarentena é o Manchester. Aí, ó. São mais um, né? E ontem foi Dia das Mães. Foi ótimo a gente trazer essa descontração agora, porque agora nós vamos falar de um país que passou por maus bocados aí, que foi a Itália, galera. Então, a Itália aí se aproximou aí dos 25 mil mortos, né, a última contagem. Então, situação seríssima, mas aí estão se ensaiando para retornar. E assim como na Inglaterra, pretendem retomar o fim da temporada 2019-2020. Foi feita uma votação
e os 20 clubes integrantes da Série A do torneio votaram em decisão unânime pela continuidade da competição nacional. Mas aí, sabe-se Deus quando, né, galera? Lembrando que a Itália teve mais de 184 mil casos confirmados e aí 25 mil óbitos. Seríssima a situação da Itália, né? É seríssima. E até, falando na Itália, eu vi duas notícias. Uma é de 2 dias atrás, que falava o seguinte: o presidente do Milan anuncia que time tem jogadores com Covid-19. Aí ontem saiu uma que Milan anuncia que nenhum jogador de seu elenco testou positivo para o Covid-19. Ué? E tipo, até eu vou citar as fontes, a de 2 dias atrás, falando que tinha, era na ESPN, e ontem saiu no Esporte Interativo. Então, tipo assim, acaba ainda se contradizendo. A gente lembra com certeza aí do Dybala, né, que estava com coronavírus. Uns falaram que ele pegou até 3 ou 4 vezes, mas esses já comentaram que ele já está curado e tudo mais. Mas, ou seja, a gente vê que o coronavírus está rondando os atletas, né, lá na Itália. Então, eu acho que tem que manter um pouco o pé no freio lá, ao meu ver. Uma outra notícia que saiu relacionada ao futebol italiano, que tem a ver daí com um time italiano, mas é da Liga dos Campeões, né? O presidente do Lyon, que é da França, confirmou que o jogo contra a Juventus já está acertado, já está garantido que vai acontecer. Então, tipo, fica esse disse e não disse, né? Mas a Itália é o país que teve a situação mais crítica na Europa, a gente sabe disso, a gente usava a Itália como exemplo aqui, tentar não fazer o que a Itália fez. Infelizmente, o vírus é um inimigo invisível, difícil. Mas, assim, cara, se a Itália, que passou por esse perrengue maior, por esses números aí, tipo, lamentáveis, já está se ensaiando para voltar, eu acho que isso vale também para a Inglaterra, para a Alemanha, para a Itália. Tudo está se caminhando para voltar e aquele negócio, eles vão ter que ter o dobro de cuidado do que a gente já tem para tocar o projeto. E é aquele negócio, a gente não precisa aceitar, ninguém dos 4 precisa falar, não, tem que voltar mesmo para o negócio voltar. Ele vai voltar a gente aceitando ou não. É aquele negócio, é o medo, né, cara? O medo de ser... A Espanha é o país ali que está mais próximo da Itália na questão de cenário parecido, né? E aí o seguinte, o Conselho Nacional de Esportes da Espanha e a Real Federação Espanhola de Futebol pretendem voltar com o futebol nacional em junho. Só que aí o que acontece? Lá em cima, quando a gente falava da Bundesliga, o Leonardo perguntou sobre o que os jogadores achavam disso aí. E aí eu não tinha informações suficientes, mas no caso da Espanha eu tenho aqui, galera, e é o seguinte, eles já estão querendo liberar os treinos para os times, só que esses treinos têm que ser adotados os protocolos de prevenção, né? Então, obviamente, sem torcida, sem imprensa, sem nada, somente os jogadores. Contudo, os capitães de todos os 42 times da La Liga e da segunda divisão do país, eles se opuseram à proposta de retomada de treinamentos fechados. Por quê, galera? Eles estão alegando que se a decisão de voltar aos treinos sendo fechado é sinal de que não há segurança para trabalhar. Então, se não tem segurança para trabalhar, não tem por que voltar ao futebol. E eu gostei muito disso. Lembrando que na Espanha nós tivemos registrados mais de 208 mil casos e 21 mil mortos. Não, faz sentido. Eu acho que faz sentido essa colocação que o Ali trouxe pra gente, dos capitães lá. E ontem mesmo saiu uma notícia no Globo Esporte que foi testado mais 5 jogadores com coronavírus na Espanha, entre primeira e segunda divisões. Um deles é o brasileiro Renan Lodge, que está no Atlético de Madrid. Tá? E outra ideia que eles têm é de fazer uma maratona com 35 dias seguidos de jogos de futebol na Espanha. Então, imagine, para não parar, para tentar recuperar o calendário, tudo esse tempo perdido. Ou seja, será que vale a pena voltar desse jeito a toque de caixa? Então, faz sentido esse questionamento que os jogadores fizeram. Então, quer dizer que você pode voltar portão fechado, não está seguro. Então, Não, cara, eu assino embaixo.
Eu assino embaixo, cara, com isso aí, porque foi muito certo, cara, isso que os capitães falaram. Porque, cara, é a mais pura verdade. Tipo, vai voltar comércio, vai voltar tudo. Ah, mas o futebol vai voltar com limitação. Tá, mas pode mesmo? Tipo, não estão querendo enfiar só pra, tipo, vai, de uma vez por causa de calendário? Então, o que é interessante falar também, né? Como o Ali falou, a Itália tem um cenário muito parecido com a Espanha tem um cenário muito parecido com a Itália, né? Foi muito bem atingido, mas você vê um posicionamento de cabeças diferentes, por exemplo. Na Itália, agora há pouco o Ali falou que foi uma decisão unânime dos times em querer voltar. Agora, já na Espanha, a gente pensa em quem realmente vai se sentir na pele. Os jogadores, né? Os jogadores estão pensando se vale a pena, se é o momento real, é o momento correto de se voltar. Então, assim, eu vi uma foto já do Messi se preparando para o treino, acho que os treinos já estão agendados. Não, já voltou o treino, alguns já voltaram. Eu vi o Messi treinando com a camisa do Barcelona, não sei se já era. Barcelona voltou, teve um jogador lá no Barcelona, um Titi se machucou. Portugal. Então, Portugal já está trabalhando num projeto de retomada gradual do Campeonato Português. O que acontece lá? Faltam 10 rodadas. Então, a previsão é voltar na metade de maio, tá? Só que a gente já está aí na metade de maio, para bem dizer, né? E com essa previsão de voltando em meados de maio, terminaria na metade de julho, tá? Lembrando que no país nós temos 22 mil casos confirmados e mais de 4 mil óbitos. E na França, a França vive uma situação muito parecida com Espanha e Itália, tá? Mais de 158 mil casos confirmados e 20 mil óbitos, tá? Então, lá na França, o presidente da organização responsável pela realização do campeonato francês, eles pretendem encerrar a competição nacional até o dia 30 de junho. Então, eles querem voltar, tá? Enfim, galera, são dois países, situações diferentes, e a ideia de todos eles é voltar. Eu acho que fica claro e evidente aí que a situação financeira é que está falando mais alto. Mas se você for ver, por exemplo, Portugal, falta apenas 10 rodadas aí que o Ali comentou para nós. Tipo, para quem já ficou aí 2, 3 meses parado aí, pô, fica mais um tempo, cara. É só 10 rodadas para terminar. É parecido com o inglês, né? O inglês faltam 9. Faltam 9 rodadas. Então, assim, já esperou até agora, é uma questão, acho que, de bom senso. Espera mais um pouco e volta com a certeza que pode jogar e termina o campeonato. Nós vamos falar agora do Brasil. E é um assunto, eu não sei vocês, mas eu julgo ele um assunto muito delicado, porque, infelizmente, nos últimos anos aí a gente vive um inferno de que parece que tudo tem que ser político, né? E, obviamente, que essa questão da pandemia, ela virou um assunto político. O Ministério da Saúde aprovou a volta do futebol no Brasil. Só que o que acontece aqui? Nós estamos tendo uma divergência entre os governadores e o presidente. Então, tem alguns estados aí que estão pensando parecido, alinhando o pensamento com o presidente Jair Bolsonaro. Tem alguns estados que estão contra. O próprio governador do estado de Santa Catarina, que originalmente era do partido do Bolsonaro, eles estão com visões completamente opostas. A quarentena em Santa Catarina está decretada até dia 31 de maio, diferentemente de São Paulo, que é o maior epicentro do Brasil, que a princípio, até o dia 11 de maio era a quarentena. Vamos ver nas próximas horas como que o Dória vai trazer essa questão. O governo de São Paulo, o governo de São Paulo já prorrogou o final, até final de maio. Então assim, ó, o governo, o Ministério da Saúde e o Ministério do Esporte querem voltar, o governo federal quer voltar, mas aí existe a divergência dos governos estaduais. E vocês bem sabem que essas divergências de legislação estadual, elas refletem no futebol. Tem estados aí que você não pode consumir bebida alcoólica dentro do estádio e tem estádios que pode. Só a título aí de complementação, complemento, né? Se eu esqueci o certo. O Grenal também, né? Lá o Grêmio e o Inter já tinham até remarcado a volta dos treinos lá e ontem mesmo, agora, né? No domingo aí, cancelaram a volta aí, vão planejar aí para os próximos dias, porque os números não param de crescer, não param de subir. Então, acho que foi até um pedido do governo do Rio Grande do Sul, também que decretando lá que não era para ter a volta e eles tiveram que prorrogar a volta dos treinos. Né? Falamos de vários países e chegamos no país da bagunça, que é o nosso amado Brasil, né, cara? O Brasil, ele tem... é tudo desorganizado. Aqui é tudo ou é a base do goela abaixo,
ou é a base da zoeira, entendeu? Não tem. E aí você tem... O Brasil ele tem vários pontos que é diferente. Tem a questão política, que já é uma bagunça, mas assim, tem toda a questão da estrutura que a gente já conhece, tem toda a questão territorial. O Brasil é muito maior do que todos esses países que a gente comentou antes, então varia demais. Então, enfim, no Brasil, eu acho que aqui sim, aqui eu falo com convicção. Se o Brasil decidir voltar ao futebol, que nem os gaúchos estavam, até antes de ontem, estavam já querendo voltar, fazendo os testes para voltar, aqui se querer voltar já, é tiro no pé, é erro na certa. É erro na certa. Aqui tem que esperar. O futebol voltar agora é tipo invadir a Rússia lá no inverno. Acharam uma excelente ideia. Inclusive, como fazer a volta do futebol é agora. Eu acho interessante pontuar que estão aparecendo casos de jogadores aqui no Brasil, né? Nem teve acho que o Diego Souza, né, do Grêmio, que acho que testou positivo. O Flamengo tem 3 jogadores ali, são 3 jogadores do elenco, mas teve 39, 38 positivos que fez ali nas redondezas familiares, amigos próximos ali, 192 testes. E esses números eu acho interessante a gente levar em consideração, porque, tipo... Faleceu o massagista do Flamengo, né, Zanetti? Pois é, faleceu o massagista do Flamengo, que era da Copa de 2002, também ele foi massagista do Brasil na Copa de 2002. Então, pessoas próximas estão sofrendo. E, tipo assim, cara, não dá. Agora não tem que voltar. Por mais que eu queria muito que voltasse, mas, cara, não tem a mínima condição de voltar. Não para de subir os números ainda no Brasil, as mortes, né? Então, tipo, não é fora, tipo, de lógica você voltar ao Brasil agora. Vai ficar... Como o Zanetti falou, tipo, tem os caras próximos estão morrendo. Os caras que trabalham dentro dos clubes, que não morrendo, mas estão infectados, são pessoas essenciais para a volta do futebol. E isso mostra que não é possível voltar ao futebol no Brasil. Galera, vai ficar na descrição desse podcast todas as manchetes que a gente se baseou para fazer esse trabalho quente para vocês aí. E vai estar principalmente essa do lance, que ela destrincha ali bem bonitinho, estado por estado ali dos mais relevantes para o futebol nacional, como que está a questão, né, dos governadores e como é que está a questão do coronavírus nos estados. E aí você vai poder fazer uma leitura e traçar um paralelo, assim como a gente fez com os países, né? Porque, queira ou não, cada estado do Brasil é um país da Europa. Como a gente vem dizendo dia após dia, não está fácil. Além de ficar em casa, não é fácil ficar em casa, você tem que arrumar coisa para fazer, muita gente tá aí ganhando peso, igual eu tô, mas também não tá sendo fácil ficar sem futebol. Mas, como já foi dito nessa edição do Sabcast, não dá para voltar assim pelas coxas, tem que ter um planejamento, tem que ter cautela, porque não é uma coisa simples que a gente está trabalhando, é uma coisa muito séria. Exatamente, galera. Então, assim, eu quero muito que volte, mas tem que voltar quando estiver tudo bem e da maneira que está indo aqui no Brasil, eu acho que vai demorar bastante para começar, ou pelo menos deveria demorar bastante para começar. Já que nós estamos falando de futebol brasileiro, eu queria falar uma notícia boa, até falei do projeto. Então, nosso Pofechô lá completou 68 anos de idade ontem. Então, parabéns aí pro Pofechô, Luxemburgo, né? O projeto, ele que cria um projeto bom aí pra volta do Parmeira depois de ser Covid-19 aí, quem sabe a gente volta com tudo. Parabéns ao Luxemburgo. Eu queria chutar que o futebol brasileiro volta em agosto. Não agosto de Deus, o mês de agosto mesmo, mês 8. Só o agosto. Tudo isso que a gente falou, acho que vai mais ou menos, né? Você, quando abriu o podcast hoje, você viu. A gente vai ter que colocar... A gente não, né? Quem são os cabeças do futebol e da política no mundo, vai ter que colocar na balança aí a paixão. Claro que a gente quer que o futebol faz parte das nossas vidas. A paixão contra a saúde das pessoas, contra o valor da saúde e segurança das pessoas, da humanidade, né? Então, se as pessoas tiverem um pouquinho mais de paciência, se precaverem, fazerem as coisas da maneira certa, no tempo certo, será melhor para todo mundo.
E esse podcast é um oferecimento de Sal Agosto e Quitutes Aquino.